O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Caríssimos, caríssimas, nesta quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, no nosso itinerário de reflexão da palavra, celebrando a Eucaristia, nesse itinerário começamos passo a passo a encontrar um horizonte muito claro da história da salvação que não aconteceu somente lá com Moisés ou com os discípulos que se encontraram com Jesus, mas continua hoje. A história da salvação, ela não está encerrada. Nós estamos nela, porque Deus, ainda na sua infinita misericórdia, continua a se mostrar e a se revelar. E em especial hoje, nós olhamos para o capítulo 3, versículo 1 a 6, 9, 12 de Êxodo. Olhamos para a figura de Moisés, que essa semana começa a tomar uma tônica na liturgia. Semana passada, nós escutamos sobre Jacó, antes Abraão. E a imagem de Moisés é muito simples. Me lembro que ontem fiz um paralelo muito simples. Moisés, um menino, já sendo perseguido pela sua história, na história, ele então é salvo das águas, entregue à irmã do faraó para dele cuidar, a mãe fica ali amamentando, mas esse menino, que estava longe de sua terra, de sua casa, da terra de seus pais, com todo o seu povo, é salvo para conduzir esse povo de retorno, para que retornasse àquele lugar que era o sinal, o vínculo da promessa feito a Abraão. Ele, pelas consequências da história, por opções, inclusive, se afasta de seu povo. Se acostuma com a vida e o ritmo da família de Jetro, cuidando de rebanhos. E é aqui onde nós estamos. Ele está cuidando do rebanho de seu sogro, já casado, com a vida estabelecida, e num silêncio no deserto. Ali, então, no silêncio e no deserto, ele se depara com uma sarça que queima, mas não se consome. E escuta: Moisés, Moisés. Me lembro que é o mesmo modo com que os profetas são chamados, que Paulo é chamado, na verdade, ainda como Saulo, que é para dizer: eu estou te chamando por inteiro, não aos pedaços. Deus chama a gente por inteiro. Mas a cena de hoje, ela tem uma característica que eu acho fora do comum. Moisés está num ritmo cotidiano, no comum da sua história, já se acostumou, mas está num silêncio e no deserto.
E é nessa realidade que ele escuta novamente a sua missão. Vá retirar o meu povo e conduzi-lo à liberdade. Tem muito a ver conosco. Porque se Abraão escuta o seu Senhor, Jacó se encontra com o seu Senhor, luta com o seu Senhor, vê que Deus é santo e que Deus é forte, por isso Israel reconduz o caminho, José tem uma missão específica, Moisés, agora no silêncio, no deserto, escuta novamente o porquê e para que ele foi chamado. Qual é a sua missão? Jesus, nos momentos singulares, em silêncio, num monte, também tinha que fazer a mesma experiência. Relembrar e reavivar as forças para a sua missão. Bom, tem muito conosco, muito a ver com todos nós. A vida no cotidiano, ela pode ser chata, monótona, pode ser inclusive pesada. A vida no cotidiano pode inclusive parecer-se com um deserto. Olharmos ao redor e não ter muita coisa. Ou ainda tudo que enxergarmos seja secura. Mas há alguém que, por mais que nós vejamos a história dessa forma, está conosco. E há um determinado momento, sempre na história e no cotidiano, em que ele fala o nosso nome por 2 vezes, porque nos chama por inteiro. Quem nós somos? E daí então, relembramos, ele está conosco a caminhar ao longo de nossos dias. E nos chamou a fazer algo muito maior do que simplesmente cuidar da rotina de cada dia. Naquela rotina maçante de que todos nós vivemos de rotina. Ninguém aqui vive sem rotina. Por mais desorganizado que uma pessoa seja, ela tem uma rotina, nem que seja uma rotina básica, aquela que nós fazemos todos os dias quando acordamos. Qual é? Eu vou confessar para a senhora, não é rezar que eu faço, não. Eu abro o olho. Brincadeiras, mas isso faz um sentido importante, que é o quê? As coisas da rotina são aquelas que a gente faz sem perceber. E elas nos consomem, nos absorvem. Mas é na rotina e no comum de cada dia que poderemos escutar novamente. Ei. No meu caso, Wagner. E por que Wagner? Antes de ser padre, eu sou cristão. E antes de qualquer coisa, eu sou batizado. É interessante que é justamente no cotidiano da história, quando pegamos Mateus capítulo 11, que começamos a perceber que naquele comum da história, na rotina, todo o povo de Deus se acostumou com tudo o que acontecia de normal, porque era normal algumas pessoas se levantarem e dizerem que eram profetas, curavam, faziam. Hoje também, né? Mas aí está um detalhe. Na fala de Jesus, do versículo 25. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Qual era a condição de José, que foi um homem sábio? De José não, de Moisés, que foi um homem letrado, educado na corte do faraó, que tinha tudo à sua mão. Qual era a sua rotina agora, senão de um homem que só conseguia ver rebanhos, sua esposa, seu sogro? Que tinha uma vida que provavelmente para muitos seria extremamente desinteressante. Mas é nesse comum e no cotidiano que ele se encontra com aquele que o tirou das águas e deu a ele um caminho completamente diferente.
Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e as revelaste aos pequeninos. Os sábios daquele tempo se encontravam em Cafarnaum, mas foram poucos que viram o que realmente no cotidiano da história aconteceu, o extraordinário, Jesus passando por suas vidas. Isso tem muito a ver conosco, sabem por quê? Nós também, como disse, podemos olhar as nossas rotinas e o nosso cotidiano como um imenso deserto, como um lugar onde só existe solidão, e todos nós somos profundamente sozinhos, porque existe uma coisa e um lugar onde ninguém e nada consegue alcançar, só Deus. Aquele lugar onde não cabe nenhum julgamento de ninguém, só Deus sabe o que está ali. Ninguém sabe a intensidade da dor de alguém, ninguém sabe a intensidade da solidão de alguém, ninguém sabe a intensidade do querer bem de alguém. Existe uma dimensão de nós que é profundamente solitária. E nesse lugar é preciso então nós pararmos e percebermos, será que nós estamos tão atentos à delicadeza dessa presença que, como com Moisés esteve com ele, mas num determinado momento ele estava ali. Talvez na mesma sarça de todo dia, no mesmo horário, ele nunca percebeu aquela presença. Da mesma forma que nós podemos, por tantas coisas, nos esquecer. Nesse lugar solitário, nesse deserto que nós temos dentro de nós, encontrar essa voz que continua a dizer, fulano, fulano, e nos chamando a uma coisa sempre muito mais significativa, que não é só para nós, mas para os outros. A vida cristã, ela tem essa característica. Não só a nós, Senhor, mas tudo convosco. Tudo com Ele. E Ele sempre está por todos. Que o Senhor nos ajude a escutar novamente nos desertos de cada um essa mesma voz que nos chama pelo nome por 2 vezes e que quer conosco fazer uma história muito mais significativa. Abramo-nos a Ele. Não temos nada a perder, só a ganhar. Confiantes no Senhor, apresentemos nossas preces.